Olá, meus queridos. Vamos para mais um momento de estudo. Hoje falaremos sobre Lei Geral dos Gases Perfeitos. E para falar de Lei Geral dos Gases Perfeitos, temos que falar de variáveis de estado, essas que são temperatura, pressão e volume. E quando ocorre uma mudança nessa variável de estado, chamamos de transformação. Então, vamos estudar essas transformações. Estamos na apostila número 4, na aula 51 e 52, Lei Geral dos Gases Perfeitos, página 102. Então, primeiramente, vamos falar das variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Essas variáveis que caracterizam o gás em determinadas circunstâncias. Então, nós temos o volume. Então, o volume de um gás é o volume do recipiente que ele está contido. Então, o espaço ocupado pelo gás sendo igual ao volume interno do recipiente que o contém. Temperatura, associaremos a temperatura à energia interna do gás, ou a energia cinética dessas moléculas. Então, essa temperatura está associada à energia cinética das moléculas do gás. Então, quanto maior a temperatura, teremos uma energia cinética maior desse gás, uma agitação maior dessas moléculas. E a pressão está relacionada com a maneira como essas moléculas colidem com as paredes do recipiente. Então, temos que a pressão está associada às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Quanto mais colisões, uma pressão maior, diminui-se a colisão, a quantidade de colisões, uma pressão menor. Transformações gasosas. Quais são as transformações que nós estudaremos? Transformações quando a temperatura não se altera, que chamamos de transformação isotérmica. Quando a pressão não se altera, que chamaremos de transformação isobárica. E quando o volume não se altera, essa transformação é chamada de transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Então, transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle, estabelecida pelo irlandês Robert Boyle, ele verificou que sempre numa transformação em que a temperatura não se altera, essa temperatura é constante, verificamos que o produto da pressão vezes o volume sempre permanece constante. Então, certa quantidade de gás numa situação 1, teremos que a pressão vezes o volume 1 sempre será igual numa situação 2, desde que mantida a mesma quantidade de matéria e que a temperatura seja constante, teremos o produto P numa situação 2 vezes o volume numa situação 2, que vai representar o mesmo valor. Então, teremos aí P1 vezes V1, numa situação 1, pressão vezes volume, desde que mantenha a mesma temperatura e a mesma quantidade de matéria, teremos pressão 2 vezes volume 2 com o mesmo valor. Colocando no gráfico, temos que a curva característica é a hipérbole, e essa hipérbole, quando ela se afasta dos eixos que representam pressão e volumes, temos um aumento de temperatura. Sempre quando a nossa hipérbole se afasta dos eixos, temos um aumento dessa temperatura. Transformação isobárica, lei de Charles, francês, Jacques Charles, verificou que sempre quando nessa transformação a pressão permanece constante, aí nós temos que o quociente do volume sobre a temperatura será constante. Então, nós temos o volume sobre a temperatura, quando em uma transformação gasosa a quantidade de matéria é a mesma e a pressão também se mantém constante, temos que a igualdade volume numa situação 1 dividido pela temperatura numa situação 1 também será igual ao volume numa situação 2 dividido pela temperatura numa situação. Lembrando que as variáveis volume e temperatura, desde que mantenham essas características, são diretamente proporcionais. Agora, na lei de Boyle, teremos que a pressão e o volume, desde que a temperatura permaneça constante, essas variáveis elas são inversamente proporcionais. Aqui nós temos a curva característica, um volume por temperatura,
Característica, sempre que essa curva se aproximar do eixo horizontal, ou seja, sua inclinação diminuir, teremos um aumento da pressão. Analisando duas curvas, imaginei duas curvas. Então, essas duas curvas, pegando um ponto comum de temperatura, teremos que para uma mesma temperatura, uma curva terá um volume menor que a outra. Lembrando que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Finalizamos a nossa última transformação, e transformação isométrica, aquela em que o volume permanece constante, foi estabelecida por outro francês, Joseph-Louis Gay-Lussac. Ele verificou que quando nessa transformação gasosa temos o volume constante, então o quociente da pressão sobre temperatura permanece constante, então temos P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, trazendo a nossa curva característica. Agora, sempre quando a minha inclinação da reta se aproximar do eixo horizontal, agora eu não tenho uma diminuição de volume, eu tenho uma diminuição de pressão, mas se a pressão diminui, significa que o meu volume aumenta. Então, quando a curva tiver a menor inclinação, significa que ela terá um maior volume. Agora, quando nós não temos nem pressão constante, nem volume constante, nem temperatura constante, caímos na lei geral dos gases, que engloba essas três leis estabelecidas por Robert Hooke, Jacques Charles e Joseph-Louis Gay-Lussac. Então, temos que essa álgebra, pressão, uma situação 1, pressão vezes volume dividido pela temperatura, será igual a pressão 2, volume 2 dividido pela temperatura 2. Vamos para o exercício número 1. Foi realizada uma transformação gasosa onde se construiu a tabela pressão versus volume abaixo. E tem qual é a relação matemática entre as grandezas pressão e volume. Pressão e volume, verificamos que são grandezas inversamente proporcionais. E quando a gente começa a multiplicar 0,5 vezes 4 dá 2. 1 vezes 2. Então, estou pegando pressão vezes volume. 0,5 vezes 4, 2. 1 vezes 2, 2. E 4 vezes meio, 2. Então, essa é a nossa relação. O produto pressão vezes volume sempre permanece constante. 0,5 vezes 4 dá 2. 1 vezes 2 dá 2, e 4, na situação 3, 4 vezes 0,5 também dá 2. Está respondida esse item A. Então, a nossa pressão vezes volume é constante. Item B. Desenhe no plano cartesiano abaixo a curva que representa essa transformação usada a escala apropriada. Então, temos aqui à direita o nosso gráfico plotado. Então, tem pressão por volume, então eu verifico que essa curva característica representa uma transformação isotérmica e nós temos aí a hipérbole. Pessoal, encerra-se essa primeira parte dessa aula que fala sobre lei geral de gases perfeitos. Próxima aula continuaremos esse assunto com os outros exercícios. Até mais.